Olá, paz seja contigo, tudo bem com vocês? Vamos lá, eu vou ler uma palavrinha que está em João, livro de João, capítulo 9, versículo 35 em diante. O título da palavra aqui na minha Bíblia diz a cegueira espiritual, tá? Não sei como é que tá o de vocês. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: Quem é ele? Quem ele é? Senhor, para que eu nele creia? E disse Jesus: Você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. E disse Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? E disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Amados, aqui temos alguns pontinhos nessa palavra aqui que é interessante. Aqui, primeiramente, está falando da cegueira espiritual. O título é bem claro. O que é uma cegueira espiritual? É alguém que espiritualmente ela não está enxergando as coisas que estão acontecendo ao redor dela. Ela não está tendo um entendimento, ela não está tendo uma visão clara daquilo que está acontecendo bem realmente debaixo do nariz dela. Então ela está com uma cegueira espiritual muito grande e ela não vai, e ela cega, ela não consegue, né? Se defender de ataques espirituais. Essa pessoa cega, ela não consegue ter um discernimento de algo complicado que está acontecendo com ela, ela não tem um entendimento a ponto de chegar e se proteger espiritualmente. Por que eu estou entrando com esse assunto logo de cara? Porque é o seguinte, quando nós estamos cegos espiritualmente, a gente não tem uma defesa. A gente não procura meios para se proteger. Vou dar exemplo. Você que não é acostumado a ler a Bíblia, porque você sabe que a espada do Senhor é a palavra, e ela combate muito contra as hostes espirituais, e Satanás não gosta. O inimigo não gosta quando você conhece a palavra, porque você vai aprender a se defender. Eu não digo contra teu irmão só não, tá? Porque muitas das vezes você precisa ter o entendimento da palavra para quando vier alguém na palavra ali querer jogar contra você, se você realmente estiver alicerçado, enraizado na palavra ali, buscando a verdade que está te libertando, você vai confrontar aquele irmão na própria palavra. Porque tem pessoas, amados, que pegam a palavra para se defender, para usar só os versículozinhos básicos que agradam. Jesus não quer isso. Jesus quer que a palavra ela venha te libertar. Jesus quer que a palavra venha te dar meios para você usá-la para se defender das hostes espirituais. Ele não veio ao mundo lutar um contra o outro. Ele veio, né, lutar contra as hostes espirituais, mas tem os fariseus na terra, que nós sabemos que são aquelas pessoas que se julgam muito sábios na palavra, sabem, é teólogos, mas eles só fazem coisas erradas. Então, desse ponto aí, Deus ele já confrontou muito ali na palavra. No caso, o próprio Jesus já confrontou muito os fariseus, porque eram doutores da lei, mas só viviam fazendo coisas erradas. Então, é muito importante você ter as armas certas espirituais, para que você venha se defender. Você não fique cego espiritualmente. Você precisa fazer um jejum, você precisa orar. Isso é algo que vai abrir tua mente. É algo que vai te defender. Você vai ter uma percepção de coisas. Quando você busca o espiritual, você tem uma percepção maior daquilo que está errado ao teu redor e você vai se defender. Quando alguém vai chegar perto de você com uma maldade, Deus já vai te dando um toque, Deus já vai te alertando. Então você precisa se defender de certas coisas. Aqui, Jesus havia expulsado os demônios, né? E esse homem aqui, ele estava acompanhando Jesus. Mas ele só estava acompanhando, tanto que diz assim, ó, Jesus ouviu que o havia expulsado e, ao encontrá-lo, disse: Você crê no Filho do Homem? E perguntou o homem: Quem é ele, Senhor, para que nele eu creia? Aí Jesus disse: Você já o tem visto.
É aquele que está falando com você. Então, Jesus se apresentou a ele. Então, quando Jesus se apresentou a ele, ele disse assim, ó. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Quando ele reconhece a soberania de Jesus, ele já o adora. Ele, além de estar perto de Jesus, ele o adorou. Ele reconheceu Jesus ali. Quando Jesus falou com ele, os olhos deles foram abertos. Os olhos dele foram abertos. E ele começou a enxergar espiritualmente a situação, né? E ele botou aqui, ó. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isto e perguntaram, acaso nós também somos cegos? E disse Jesus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa é de vocês. O que ele quis dizer aqui, amados? Se ele não tivesse entendimento, se eles não conhecessem a Jesus, eles poderiam ser perdoados dos pecados. Já viu quando a pessoa fala assim, olha, antes se você não conhecesse a Deus, antes você não conhecesse a palavra, antes você não tivesse entendimento, porque quando você não conhece a lei de Deus, as escrituras, não tem um entendimento com o Pai, quando você não aprende as coisas do Senhor, quando você não tem aquele entendimento, Jesus ele te vê como uma pessoa que está cega, porque você faz as coisas sem entendimento, então Jesus te perdoa. Agora, aquela pessoa que entra para a casa do Pai, aceita Jesus, se batiza nas águas, toma a Santa Ceia, faz as coisas certas e busca uma santidade, mas começa a agir erradamente, ela está agindo como um fariseu, que está entendendo, está vendo, mas ela está se fingindo de cego e Jesus diz, antes se você fosse cego, porque agora você entende, você sabe o que está fazendo, você está fazendo errado porque você quer. Então Jesus, ele não passa a mão na sua cabecinha quando você erra, porque você já conhece a palavra, você já tem o entendimento, você aqui às vezes ajuda outras pessoas a abrir os olhos, né? Então você está ajudando aquela vida e aí não demora muito, você cai no erro. Amados, errar é humano. Nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós temos que nos consertar, tentar não trazer escândalo para aquelas pessoas que estão tendo a luz, que estão querendo se enxergar, estão querendo enxergar Jesus, estão querendo caminhar. A pessoa, quando ela se converte, né, o velho homem, ela joga para trás, deixa no mar do esquecimento tudo aquilo que passou, né? Eu não digo o que vai acontecer lá na frente, às vezes a gente erra. Eu vou dar um exemplo bem assim, brusco, assim, bem fútil, mas assim, pode acontecer. Eu dar uma tropeçada ali, você que era um exemplo, você xingava muito palavrão. Aí você tá assim, vai melhorando a sua vida, limpando os seus lábios impuros, parando de falar palavrão. Aí do nada você dá um tropeção, pá, xinga aquele palavrão ali, porque foi um tropeço, foi uma coisa de repente. Você não teve a intenção de pecar. Então você, ai meu Deus, desculpa, perdão, Senhor, acabei falando, Senhor. Então, assim, foi uma coisa que você não teve intenção. Então você ali se consertou, falou com Deus, pediu perdão, pecados que acontecem sem intenção. Você não tem intenção de pecar, você não é um fariseu que vai lá e faz as coisas certas, daqui a pouco você faz errado. E você ainda fica, desculpa, julgando aquelas pessoas que estão querendo se consertar com Deus e criticando aquelas pessoas demasiadamente. Tem pessoas que erram tanto, mas elas não enxergam o erro delas, elas só querem enxergar o erro do outro, acusar o outro, condenar o outro. Quando alguém vier para falar com você sobre algum pecado, alguma coisa, porque isso vem na minha mente agora, né? Tem pessoas aqui que estão com o coração conflitos porque pecaram, porque estão sobrecarregadas e querem abrir a boca, querem desabafar, mas elas estão com medo do julgamento humano, porque hoje em dia tá difícil mesmo encontrar uma pessoa que a gente venha desabafar, que venha conversar sem que nos acuse. Então, assim, busque em oração a Deus para você falar com as pessoas certas, porque você de repente pode abrir a boca para um fariseu, né, que se finge de santo e pode jogar, né, mais ainda o teu pecado, né, na lama ainda mais para sujar, para denegrir tua imagem.
Então, Deus, ele fala com você, Jesus, ele fala com você, busque armas espirituais, a palavra do Senhor, oração, jejum. Começa a sentar perto de pessoas e buscar pessoas com entendimento espiritual. Começa a caminhar na casa do Pai, vai ter um entendimento, vai ouvindo a palavra. A palavra de Deus diz que o ouvir, ele liberta. A palavra vem pelo ouvir, né? E ouvir o quê? A palavra do Senhor, que ele vai ensinando, amigos, essa palavra aqui, ó, essa Bíblia, a palavra de Deus, ela tem conhecimentos extraordinários, ela vai te ensinando a base de tudo. Ela fala sobre trabalhos, ela fala sobre ansiedade, ela fala sobre amor, ela fala sobre compaixão, ela fala sobre as hostes espirituais, de como você vem se proteger. O inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Deus, Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Então aqui, quando Jesus fala da cegueira espiritual, ele está falando para aquelas pessoas que não têm entendimento de Jesus, que não têm entendimento da espiritualidade, que não têm o conhecimento com ele, que estão cegos espiritualmente, que ainda não conheceram Jesus de verdade. Agora, aqueles que são realmente, que estão enxergando, mas que fazem de cego, eles se tornam tolos, tá? Então, Jesus disse aqui, se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Jesus, ele disse claramente na cara dos fariseus, se vocês fossem cegos, não seriam culpados. Mas agora que dizem que podem ver, porque os fariseus afirmaram, né? Porque eles são doutores da lei, eles conhecem a palavra, né? Conhecem a lei, mas faziam muitas coisas erradas. Você que diz que conhece a lei, você conhece a palavra e vive fazendo errado, você vai ser julgado dos seus pecados pelo aquilo que você faz. Você vai ser julgado. Você não vai ficar impune. Tá? Então, esse recado do Pai, essa palavra de hoje é para você, para ficar alerta, tá? Essa cegueira espiritual que você tá tendo, Jesus vai abrir seus olhos. Você vai começar a enxergar melhor coisas que estão ao seu redor. Jesus vai te libertar e você vai começar a andar em santidade. Você vai começar a olhar mais ao seu redor. Você vai começar a entender, né, as coisas bem minuciosas que acontecem espiritualmente. Você vai dizer assim: realmente Jesus Cristo está me mostrando muita coisa. Realmente Jesus está na minha vida e Ele está me dando força. Porque, amados, até para você sair de casa, se Deus falar com você, você vai ser atento. Você não vai sair. Deus, Ele fala conosco nos sinais. Através dos sinais, os pequenos sinais. Espiritualmente, você tem que estar com os olhos abertos, a mente aberta, tá? Você tem que estar ligado. Tá bom? Sempre ligado na presença do Pai, para que Deus possa prolongar os seus dias, avisar você de certas coisas que virão por aí, até com pessoas que venham falar com você, você vai discernir se aquela pessoa está fazendo algo de Deus, está falando algo de Deus, se é certo, porque muitas verdades, às vezes, quando Jesus vem falar para nós, a gente não quer ouvir, mas são verdades que vai te libertar, que vai me libertar. Amém? Então, que o dia de hoje você seja aberto a essa visão espiritual tua. Que Deus venha tirar essa cegueira tua espiritual e Ele venha começar a falar com você espiritualmente. Fica atento aos sinais. Esse aqui é um sinal de que Jesus te ama, Ele está falando com você. Amém? Beijo no seu coração, fica com Deus. Dá o like aí, se inscreve. Passa essa mensagem para outras pessoas. Se está edificando a tua vida, a tua casa, né, te dando uns conselhos bons para a sua vida, passa para outras pessoas que você pensa assim, de repente esteja precisando ouvir isso, né? Muitas das vezes, quando leio a palavra, quando Deus me dá, Deus já vai falando ali aos poucos comigo. Nem tudo é para mim, mas algumas coisas eu vou já pegando para mim, porque Deus já falou ao meu coração. Beijo no seu coração, fica com Deus. Amém?